Oi, boa noite. Nós vamos começar hoje a segunda aula do nosso curso sobre a genealogia da solidão, que é uma leitura de Saudades do Carnaval de Zé Guilherme Chior. A ideia desse curso é tratar dessa obra tão importante no pensamento desse autor brasileiro, que é uma obra que só tem, por enquanto, uma edição, que é essa edição de 1972, mas em breve ela deve ser republicada pela editora Realizações. E talvez justamente por ser uma obra que não teve outras edições e também, na época, não chegou a ter tanto sucesso editorial como outras obras, como, sei lá, Razão do Poema, ou então, já pensando na década de 80, Natureza do Processo, algo muito liberal, ou a última obra dele, O Liberalismo Moderno, ela acabou meio que assim, não tendo tanto impacto no debate, nem na área de letras, nem na área de ciências sociais, e nem no debate público como um todo, né? Que foram três frentes que de alguma maneira trabalhou, né? Ou como crítico literário, ou como sociólogo, ou como polemista na imprensa, né? E aí essa obra acabou que não teve tanto impacto na época, mas à luz do debate contemporâneo, talvez seja uma das obras que melhor envelheceu, uma das... Saudades do Carnaval talvez seja uma das obras do Melchior que melhor envelheceu, justamente pela atualidade do tema que ela trata, que é o tema da crise da cultura, por alguns, por assim dizer, aspectos estéticos dela, assim, da forma como o autor escreveu a obra, que também tornam ela de uma maneira mais jovial, em relação a outras obras que teriam um estilo mais acadêmico. E que, por exemplo, obras anteriores dele, como Arte e Sociedade em Marcuse e Adorno e Benjamin, tentaram um estilo um pouco mais carregado e elas acabam não sendo assim tão esteticamente agradáveis como o Saudades do Carnaval. Assim, às vezes tem alguns pontos assim que, no esforço de tentar fazer a revisão bibliográfica, o Melchior às vezes perde um pouco a questão estilística no texto. E o Saudades do Carnaval lida muito bem com esse aspecto estilístico de tratar de várias ideias, autores de forma bastante eclética, mas sem que a obra perca no ritmo, por assim dizer. Então, do ponto de vista estilístico, enquanto ensaio, é uma das obras do Melchior que melhor envelheceu, o Saudades do Carnaval. Então, o interesse desse curso é, de alguma maneira, divulgar essa obra do Melchior, mostrar que ela é muito interessante de ser lida, que ela traz temáticas relevantes para o debate contemporâneo nas ciências sociais, para pensar a cultura como um todo. E também permite uma outra luz sobre esse autor, porque o que geralmente se conhece do Melchior ou é o crítico literário ou é o pensador liberal dos anos 80 para o início dos anos 90. Né? Mas pouco se fala do Melchior como sociólogo da cultura, como um pensador de temáticas culturais. E essa obra é talvez aquela que o Melchior faça isso de forma mais consistente. Né? Ao lado de A Natureza do Processo, talvez seja o ensaio sociológico de maior fôlego do Melchior, o Saudades do Carnaval. Então, e pensando na minha própria experiência enquanto leitor, foi um livro do Melchior que eu mais gostei de ler. Para mim, é a obra-prima dele. Inclusive, até uma das coisas que eu coloquei aqui para passar hoje é um fichamento que eu fiz dele, e quando eu terminei de ler em 2013, e é um fichamento enorme, assim, porque é tanta coisa interessante que o fichamento deu cerca de 10 páginas. Então, realmente, tem muita coisa interessante nessa obra. Assim, a cada página ele traz matemáticas interessantes, e mesmo na abordagem que eu vou fazer dela hoje, provavelmente vão escapar alguns aspectos que, talvez, quando vocês forem ler, vocês podem trazer à tona esses aspectos na próxima aula. Que a ideia, então, seria o seguinte, vou até pegar aqui o roteiro. O que nós vamos tratar hoje? Que na aula passada, nós discutimos só o início do livro, porque a ideia foi mais mapear quem era o Melchior, e também tratar da perspectiva teórica que eu estou usando para abordar ele, que é o tema do pessimismo cultural, né? Que eu citei até o autor lá, o Joshua Dienstag, que existem 3 tipos de pessimismo, né? O pessimismo cultural, o metafísico e existencial. E aquele que mais nos interessa para analisar o Melchior do Saudades do Carnaval é o pessimismo cultural, que é aquele que observa uma dinâmica histórica negativa. Ou seja, ao longo do processo da história da cultura, se nota uma certa decadência de certos valores, mesmo que haja progresso tanto técnico, econômico, quanto progresso do ponto de vista da racionalidade, que muitas vezes uma coisa é ligada com a outra. O aumento da racionalidade também prejudicando o ser humano do ponto de vista ético, ou seja, pensando no que o Rousseau fala, por exemplo, né, nos discursos, né, no discurso sobre as ciências e as artes e o discurso sobre a desigualdade, de que o avanço da racionalidade torna o ser humano mais dissimulado, mais cínico, mais vaidoso e menos capaz de desenvolver esse sentimento comunitário, né, de desenvolver, por exemplo, piedade. E o Melchior, de alguma maneira, bebe um pouco nessa tradição do pessimismo para apontar problemas na cultura moderna. E o próprio recorte que ele faz, começando no Renascimento e indo até mais ou menos maio de 68, de alguma maneira mostra um gradual declínio da cultura ocidental moderna
e uma expectativa, uma esperança de talvez um resgate de aspectos positivos da cultura nessa nova geração da contracultura. Mas mesmo esse olhar, como até anunciei na descrição do curso, tem uma certa ambiguidade. Tem assim momentos em que ele parece mais esperançoso, momentos em que ele parece mais amargo em relação à cultura moderna. O que, comparado com o Melchior posterior, que é o Melchior geralmente mais conhecido como o Melchior da fase dos anos 80, que é liberal, neoluminista, progressista, não havia essa ambiguidade nesse olhar. Ele tinha um olhar mais categoricamente positivo sobre a cultura moderna, a ponto de tomar esse pessimismo cultural como um alvo dele, como uma nêmesis, né, de inclusive englobar autores à esquerda e à direita que ele discordava, como um dos aspectos problemáticos desses autores, o pessimismo cultural, seja por exemplo, em Hayek, seja em Lukács ou Adorno. Ele, de alguma maneira, considerava que uma visão negativa sobre a cultura moderna seria um aspecto problemático e, para ele, de alguma maneira, insuficiente nesses autores. Que, na verdade, uma visão madura sobre a cultura moderna não haveria nesse prisma pessimista. Só que o Melchior Salazar Naval não é por esse viés. Ele via uma certa riqueza nessa perspectiva pessimista, a ponto de, já no início do livro, na página 14, ele listar, de alguma maneira, tanto Burckhardt... Deixa eu colocar aqui melhor para vocês verem, né? Ele... Estão conseguindo ver? Tá. Ele cita Burckhardt ao lado de Schopenhauer como o maior pessimista da cultura alemã do século XIX e ao lado de Tocqueville como aquele autor que melhor pressentia os rumos regressivos e repressivos da sociedade de massa. Ou seja, um trio de autores que, de alguma maneira, informam um pouco essa perspectiva dele ao lado dos autores da Escola de Frankfurt. Isso que é interessante. A visão pessimista dele é composta pelos dois lados. Tanto pelos autores considerados liberais aristocráticos, e alguns deles até considerados conservadores culturais, né? Quanto para autores mais à esquerda, mais de um marxismo ocidental mais desiludido com a cultura moderna, né? Que é o caso de Lukács, Adorno, Horkheimer, etc. Mas só para, então, mapear qual vai ser a dinâmica de hoje. Eu pretendo tratar de 7 temas, mas, obviamente, se não der tempo, nós trataremos de alguns deles na próxima aula, justamente porque a ideia era meio que quase fechar o livro hoje, para que na aula que vem só faltasse o capítulo sobre o Brasil e entrar no diálogo do Melchior com os autores, né? Por exemplo, quem influenciou ele a pensar dessa maneira, por exemplo, o diálogo dele com Levi-Strauss, com Eric Wegener, e também diálogos com autores brasileiros contemporâneos a ele, né? Como, por exemplo, Mário Vieira de Mello, o Gilberto Freire, e também pensar o que de atual tem nessa obra, o que ela permite discutir em relação a temas até posteriores. Por exemplo, o que o Melchior fala, por exemplo, sobre a cultura brasileira dos anos 70 acaba tendo uma atualidade impressionante, assim, em relação a meio que antecipar uma polarização, uma guerra cultural, né, que naquela época não estava tão à vista, né? Só que, olhando de 2024, o que ele falou acabou sendo certeiro sobre uma tendência na cultura brasileira de, na medida que nós perderíamos esse elemento mais carnavalesco, nós começarmos a nos posicionarmos do ponto de vista ideológico de forma mais acirrada, né? Assim, tipo, um polo, digamos, mais à esquerda, muito oposto ao polo mais à direita. Assim, um polo mais, digamos, mais moralista, conservador, contra um polo mais progressista, mas com uma certa disciplina, como falar, uma certa ética meio rigorista. Então, de ambos os lados haveria um certo moralismo, uma certa rigidez que impediria o diálogo com o outro lado, né? E esse ponto, mas isso a gente vai tratar na próxima aula, o que ele fala sobre o Brasil. Mas, para hoje, o que nós vamos discutir? Vamos retomar rapidamente o tema da Renascença, né? o que é o ideal heróico que ele vê na Renascença. E aí, vamos discutir quando começa o problema, que é com a reforma, que é o início do processo de racionalização da vida, daquilo que o Max Weber vai chamar de ascese intramundana, que é a consequência não intencional desse novo tipo de ética religiosa, da ética protestante, principalmente da ética protestante do tipo puritano, foi uma tendência a uma racionalidade mais instrumental e uma forma de abordar a vida cada vez mais baseada no cálculo pragmático, no interesse, do que em valores absolutos, né? E isso tem como uma das suas consequências uma diminuição da caridade, de um olhar menos compassivo em relação ao outro. Também vamos tratar do tema do gnosticismo, que é um ponto que ele vai dialogar bastante com Eric Wegener, que é a discussão sobre uma atrofia desse impulso de autotransformação, de autoformação do ser humano. Esse impulso de se eticizar espiritual vai dar lugar a uma perspectiva mais focada na questão do poder, do controle, por assim dizer, né? E isso tem, inclusive, a ver com a temática da ascese intramundana, né? Uma perspectiva em que o religioso e depois o empresário, né, pensando naquela perspectiva de que da ética religiosa vai ser uma ética econômica, o objetivo dele é modificar esse mundo, mas, digamos que assim, não no sentido de
tentar se aprimorar eticamente com isso, mas simplesmente de tornar esse mundo mais produtivo, mais eficiente, etc. Né? Uma terceira temática que nós vamos discutir hoje, mas essa vai também, de alguma maneira, ir para uma outra direção do que a gente está tratando até agora, mas acho que é igualmente inválida, que é a discussão sobre uma espécie de uma decadência estilística nas artes que o Melchior trata. Né? Só para antecipar, ele chega até a fazer um quadro aqui no livro, deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Ah, já sei. Deixa eu para girar aqui a página. Ele faz uma... Ele faz um mapeamento da... Ah, isso, deu certo. Das correntes artísticas, desde a Renascença até o Romantismo, e mostra como que, de certa maneira, o Romantismo é uma inversão das categorias da Alta Renascença. Ou seja, tudo aquilo que era pensado como arte e cultura na época da Renascença se investe no Romantismo, inclusive no sentido de que, no momento da Renascença, a arte, de alguma maneira, estava caminhando com as tendências culturais principais. A arte, de alguma maneira, ela estava dialogando com aquilo que a cultura popular e a cultura erudita estavam, de alguma maneira, comunicando. Sabe? Não havia um divórcio entre a arte e a cultura dominante, por assim dizer. E o que acontece ao longo desse tempo, principalmente com o romantismo, é a arte para oposição em relação às forças culturais dominantes, que é uma tendência que até se acirrou hoje em dia, né, com o modernismo, pós-modernismo. Né? A arte se vê como uma contestação, como uma oposição às forças culturais dominantes. Pode falar. Pega só o microfone para ele ali, rapidinho. Mas, por exemplo, eu não estou me lembrando se ele fala exatamente sobre isso. Mas, por exemplo, em Shakespeare, né, que seria o autor renascentista por excelência, você tem ali, segundo o que eu sei, uma adaptação, vamos dizer, um Hamlet popular, um Hamlet feito para o povo, e um Hamlet mais longo e mais sofisticado feito para uma elite. Isso não se contradiz um pouco, isso não mostra já uma certa separação já ali no Renascimento? Bom, pela perspectiva Melchior, o Shakespeare já é considerado barroco. Ou seja, no barroco já existe uma distância, como fala, em relação àquele momento renascentista. Só isso me bateu agora. Sim. Já existe uma tese. Mas a gente vai tocar esse tema do trágico. Ele vai discutir especificamente o Shakespeare para pensar já a obra shakespeariana como um indício dessa fratura na cultura moderna. O quinto tema que nós vamos discutir hoje é o próprio título do curso. O que seria essa genealogia da solidão? Né? O que seria essa coletivização negativa que ele detecta nesse processo da cultura moderna? O sexto tema é para explicar o título do livro, que é Os Saudades do Carnaval, ou seja, o que seria essa cultura carnavalesca que havia na Idade Média, que combinava elementos pagãos com elementos cristãos e permitia que a própria sociedade reconhecesse a sua contestação e, com isso, ela continuasse saudável, continuasse de alguma maneira mantendo um certo equilíbrio, e como, na medida que se perde esse elemento mais pagão, esse elemento carnavalesco, o aspecto cristão, que tendia uma desvalorização ontológica do indivíduo, começa a predominar e se converte no puritanismo e gera esses aspectos negativos da cultura moderna que vão fazer com que ele aponte essa saudade, essa nostalgia de uma época que havia esse equilíbrio entre os elementos pagãos e os elementos cristãos. Né? E a ponto de dizer que hoje em dia restou apenas a agressividade camuflada do ressentimento, que é uma temática que aparece bastante na filosofia existencial, na psicanálise, né? Aparece em Nietzsche, em Scheller, esse tema do ressentimento como uma marca do ser humano na modernidade tardia. E até hoje. Sim. Sim. E para fechar hoje, nós vamos tentar discutir o epílogo inconclusivo de Saudades do Carnaval. Porque, de um lado, ele aponta tendências positivas na cultura moderna, ele aponta uma possibilidade, e isso ele vem muito a partir de Habermas, de uma reautonomização da esfera política, e, ao mesmo tempo, ele vê uma possibilidade de uma vocação carnavalizante sendo resgatada pela cultura hippie, mas, por outro, ele vê a cultura moderna engestada, porque ela institucionalmente seria intolerante à heterogeneidade de estilo de vida. Ela já seria... pela maneira como ela se configurou na forma de criar os papéis sociais, ela já seria, de uma maneira, limitante para que se fugisse dessa tendência à massificação. Né? Então, a ideia seria mais ou menos isso hoje, tentar cobrir o livro quase inteiro
para na última aula nós discutimos a questão do Brasil, como ele se posiciona a questão do Brasil na crise da cultura, e também o diálogo do Melchior com outros autores e com o que virá depois dessa obra, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então vamos começar então. Um ponto importante sobre essa questão do humanismo para o Melchior é que, segundo ele, na Renascença, nessa alta Renascença de meados do início do século XVI, o que era principal para esse período era uma preocupação com a excelência moral e com a valorização ontológica do ser humano. O próprio tema do antropocentrismo, de alguma maneira, é parte disso, ou seja, na Renascença se busca uma síntese entre a cultura clássica e a cultura cristã, ou seja, não se renega aspectos do cristianismo, inclusive a questão do individualismo ético, mas se tenta recuperar uma valorização ontológica do indivíduo que havia na cultura greco-romana. Essa preocupação com a perfeição do indivíduo, não só pensando na sua salvação da sua alma, mas também num sentido mais, digamos, materialista, né? Ou seja, uma tentativa de modelagem do self, né? Um ideal formativo profano, mas nem por isso irreligioso. E nesse sentido, até por isso que eu falei do Burckhardt, deixa eu ver se abaixo aqui, que, embora o Melchior discorde de alguns aspectos da perspectiva do Burckhardt sobre a Renascença, mas ele admite que ele é uma das principais referências sobre esse tema, no século XIX, que meio que inventa a Renascença no sentido moderno como se compreende, é o Burckhardt, né? Então ele é o ponto de referência tanto para quem vai concordar, quem vai discordar depois, né? De alguma maneira ele inventa no sentido de pensar do ponto de vista até estilístico, o que são as características da Renascença, essa valorização do indivíduo. Ele de alguma maneira é meio que o criador do que a gente entende contemporaneamente por Renascença, o Burckhardt, né? Ele é um autor que resgata esse renascimento italiano. Mas o ponto que eu queria enfatizar é esse aqui. A gente falou aquele texto da tradução, rapidinho. Só pega o microfone aqui. Lembrei uma coisa. A gente falou da questão da tradução no início da aula. Você acha que a facilidade que ele tinha com a língua alemã facilitou ele trabalhar mais esses autores ou não? Então, ele até que não se reconhecia como tão fluente em alemão. Assim, ele considerava que ele tinha mais domínio do francês e do italiano. Sim. Tanto que, se for observar as próprias notas bibliográficas dele, muitas vezes ele lia autores alemães primeiro em italiano, que era uma coisa comum na época. Lukács foi muito traduzido do alemão para o italiano, e quando não chegava no Brasil, muitos autores que se interessavam por eles, né, como o Leandro Condor, o Melchior, o Carlos Nelson Coutinho, liam primeiro em italiano, né? Até porque havia uma recepção muito forte desse material ocidental na Itália, né? Então muitas obras deles que nem sequer tinham sido publicadas. Até no próprio Partido Comunista Italiano. A própria recepção italiana dessas obras também tinha coisas inéditas, né? Então valia muito a pena ler em italiano, mesmo que fosse uma tradução de segunda mão, né? Mas então, sobre a questão da construção do indivíduo da Renascença, o que o Burckhardt nota é que a própria ideia de individualidade nasce dessa transição entre o coletivismo medieval e a possibilidade de individualismo no Renascimento, né? Nas palavras do próprio Burckhardt, na Idade Média, o homem reconhecia-se a si próprio apenas como raça, povo, partido, corporação, família ou sobre qualquer outra das demais formas de coletivo. Na Itália, nessa Itália renascentista, pela primeira vez, tal véu dispersa-se ao vento. Desperta ali uma contemplação e um tratamento objetivo do Estado e de todas as coisas deste mundo. Paralelamente a isso, no entanto, ergue-se também na plenitude de seus poderes o subjetivo. O homem torna-se um indivíduo espiritual e se reconhece como tal. Ou seja, de alguma maneira, para o Burckhardt, é na Renascença que surge o indivíduo moderno, que surge o indivíduo autovalorizado. E deixa eu ver se tem algum trecho que você interessante. Aqui, ó, esse trecho que ele, inclusive, cita exemplos como o Alberti, do Dante Alighieri, para mostrar que é o momento em que começa a surgir o homem moderno, no sentido de aquele homem que tem uma ânsia, até mesmo demoníaca, de diversidade de talentos, aquela coisa meio fáustica, né? E que sua ânsia por glória revela a expressão assustadoramente verdadeira da mais colossal ambição e sede de grandeza, independentemente do objetivo resultado, né? Porque isso não se expressa não só na arte, mas também na política, né? Tanto que um dos capítulos do livro dele sobre a Renascença é sobre o Estado como obra de arte, né? Que ele cita como os próprios estadistas italianos daquela época da cidade-estado se viam também como falar,
nessa visão antropocêntrica, né, de homens colossais, né, que não tinham mais os freios da religião. E é por isso, inclusive, que uma interpretação mais moderna de Maquiavel tenta não vê-lo como quem criou essa psicologia mais cínica do político, mas simplesmente Maquiavel estava relatando o que já havia na época. Já desde o século XIV, os estadistas italianos já agiam politicamente de forma cínica, calculista, exatamente como Maquiavel escrevia. Então, não é como se Maquiavel tivesse sido o vilão, como foi colocado por alguns autores cristãos na época, que criou essa perspectiva que eles se chamam, inclusive, de maquiavélica da política. Né? Ele simplesmente estava escrevendo como já estava sendo feito na Itália da época, só que, de alguma maneira, ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a colocar isso de forma explícita, né? De que o príncipe, né, deveria se guiar mais pela razão de Estado, mais por aquilo que, de alguma maneira, tornaria possível a conservação não só do poder pessoal, mas também da própria estabilidade política da Itália como um todo, né? Porque ele tinha, como mostra o último capítulo do Príncipe, o desejo de que a Itália fosse reunificada, do que uma visão moralista, idealizada do que seria esse príncipe, dessa educação do príncipe, que, na verdade, tornasse ele fraco para lidar com os desafios políticos que teria pela frente, né? Então, nessa visão renascentista do Burckhardt, aparece esse novo conceito de individualidade, não só nas artes, mas também na política. Mas o que interessa para a gente é mais essa visão mais na estética, na arte. O objetivo, então, do Melchior é pensar, então, essa questão do humanismo na Renascença como um parâmetro para detectar essa posterior crise cultural. Porque, de alguma maneira, havia essa combinação de uma consciência moral cristã com um senso aristocrático da individualidade elite, e havia, nesse humanismo renascentista, uma preocupação filosófica com a discussão do próprio propósito da vida humana e do lugar do homem no universo. E, com isso, ele pode ser concebido, então, como uma paideia, esse humanismo renascentista, uma paideia em que combina essa ânsia por excelência moral com uma valorização ontológica do ser humano. Então, para o Melchior, a paideia renascentista, ela pode ser considerada o primeiro modelo antropocêntrico de formação da personalidade e do caráter, considerando que o que via antes, o modelo cristão, é um modelo teocêntrico, né? E justamente porque havia um elemento bem pouco cristão, que era esse sentimento de valorização ontológica do ser humano, de uma personagem de eleição, ou seja, porque numa perspectiva cristã você não teria como valorizar ontologicamente o indivíduo, porque de alguma maneira todos são iguais perante Deus, né? E nessa perspectiva não, existem certos indivíduos que podem se destacar em relação à multidão, a ponto de serem ou líderes políticos ou serem grandes artistas, intelectuais, etc., né? Então, a paideia renascentista repousava na consciência de uma nobreza natural, de um aristocratismo ontológico. E, além disso, só para fazer uma breve intertextualidade, essa noção de indivíduo na Renascença que o Melchior apresenta, ela guarda semelhanças com a de outros autores que estudaram esse tema, né? Como, por exemplo, Thomas Green, em A Flexibilidade do Self na Literatura do Renascimento. Porque o Green defende que, em autores da época, como Pico della Mirandola, o Erasmo de Roterdã e o Thomas Moros, existe uma ideia de uma flexibilidade vertical, isto é, de um aperfeiçoamento moral. Que esses autores renascentistas pensavam formação como transformação, ou seja, a superação dos limites naturais do homem, no sentido de desfazer os embaraços da incompletude, da contingência e da mortalidade. E aí vem a divergência tanto do Melchior quanto do Green, quanto em relação ao Burckhardt, porque eles acham que o quadro que o Burckhardt pinta acaba sendo sintético demais, no sentido de ser uma visão muito global, que não pega certas nuances, né? E um contraste exagerado com a noção de indivíduo e de pessoa na Baixa Idade Média, né? Segundo Melchior e Green, não haveria uma ruptura tão radical assim. Só que, de qualquer maneira, ambos acreditam que há, de fato, uma novidade na Renascença, que seja para o Green essa crença na modelagem do self, dos indivíduos, a pensar a si mesmo como algo que ele pode moldar. E, no caso do Melchior, é uma visão da Renascença como um ápice cultural ao qual se seguirá uma prolongada queda, a ponto de ele começar o livro com ela, e o que se segue cada estilo artístico, cada tendência cultural que se segue a Renascença, você nota, inclusive como aquele quadro que eu mostrei para vocês, alguma coisa se perde. E ao longo de hoje nós vamos discutir o que se perde em cada um desses momentos, né? Até chegar à sociedade de consumo de meados do século XX. Um tema importante para o Melchior começar a fazer esse panorama de decadência da cultura moderna é a discussão weberiana, e também na forma como a Escola de Frankfurt se apropria dessa discussão weberiana do tema da racionalização da cultura. Porque, para essa perspectiva, o que é mais característico da cultura moderna, principalmente a partir desse recorte do século XVI, é esse processo de racionalização, ou seja, de uma imposição progressiva em um âmbito cada vez maior de esferas da nossa vida social, ou seja,
vai invadindo de maneira a esfera religiosa, estética, a esfera política, a esfera dos relacionamentos pessoais, em várias esferas da nossa vida, dessa ação racional orientada em relação a fins, ou seja, do cálculo pragmático e dos critérios de eficiência. Só que, segundo o que acontece, não é uma dominação dessa racionalização vindo de cima para baixo, mas, na verdade, é uma contaminação em cada uma dessas esferas. Inclusive, porque começa a ser uma das esferas mais focadas em valores absolutos de todas, que é a esfera da religião. Porque, a partir do protestantismo de tipo puritano, segundo Weber, na Ética Protestante do Capitalismo, que começa a surgir uma concepção da própria transcendência que seria mais calculista, mais pragmática, no sentido de pensar a própria questão da salvação da alma como algo que pode ser feito a partir de obras, não naquele sentido, por exemplo, do Tomás de Aquino, das boas obras que levam a pessoa de uma maneira à salvação da alma, mas no sentido de que um sinal da salvação da alma seria, por exemplo, a acumulação de riquezas, né? Seria, tipo assim, uma vida economicamente austera e bem-sucedida seria um sinal divino de que aquela pessoa de alguma maneira seria de alguma maneira salva, iluminada por Deus, né? Aquilo que aparece bastante na ética protestante. E da religião vai para as outras esferas da vida, de alguma maneira, porque pelo próprio fato de a religião, principalmente nos países anglo-saxões, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, ela, com o protestantismo, tem essa coisa muito de a religião ter menos um aspecto, digamos, de uma instituição total, como havia a Igreja Católica, e mais aquela questão de qualquer um pode virar um pastor, qualquer um pode pregar e ter a sua experiência pessoal de fé e, de alguma maneira, comunicar aos outros, fazer seu proselitismo. Isso, exatamente. Isso também permite uma perspectiva também mais individualista sobre a fé e sobre como alcançar a salvação, né? Isso leva, portanto, a uma contaminação das esferas institucionais do âmbito interativo, as esferas mais, digamos, do âmbito dos valores, pela essa razão instrumental, essa razão baseada em buscar os meios certos para alcançar os fins, né? E com isso há uma corrosão interna dessas esferas e é o primeiro passo dessa chamada marcha da racionalização, que é justamente a sese intramundana. Que até no caso do próprio Weber, ele pensa que essa sese intramundana é uma atitude essencial na qual o crente ele se sente como instrumento de Deus e a partir da rejeição do mundo, porque esse mundo estaria corrompido pelo pecado original e, em sua imperfeição, ele não faz jus à perfeição emanada pelo Deus transcendente, o asceta, ele procura adaptar e conquistar esse mundo para, na medida do possível, torná-lo mais digno da glória de Deus. E esse processo envolve uma disciplina de si mesmo, uma disciplina do self, uma autoinspeção sistemática. Então, a partir desse tema da sese intramundana, que é uma ética religiosa, que o McKeown percebe que há um modo de ação social orientado pela essa crença de valores absolutos que vai, como consequência não intencional, levar a uma racionalidade baseada em como fala, critérios pragmáticos e não mais em valores absolutos, né? Ou seja, existe uma afinidade eletiva entre a organização da existência e das relações sociais operada pela economia capitalista a partir do século XVII com essa ética religiosa. Ou seja, antes mesmo de surgir de forma totalmente consolidada o capitalismo moderno, na perspectiva weberiana, afinal tem outras perspectivas que enfatizam o papel do capitalismo holandês, do italiano, etc. Mas no caso weberiano se enfatiza muito nesse corte, principalmente do capitalismo britânico, de como que essa disciplina do self, a partir da ética puritana, de alguma maneira criou o tipo de homo econômicos que vai agir na esfera da vida, na esfera da economia doméstica, tal como ele, de alguma maneira, já se pensava na esfera da religião, né? Então, a sese intramundana, segundo o McKeown, a partir dessa leitura de Weber e dos frankfurtianos, principalmente o Habermas, ela constitui uma técnica de aperfeiçoamento e de uma reestruturação de si mesmo, do self, amparada numa ética rigorista e que exige uma ruptura com hábitos da vida natural. Porque na sua urgente necessidade de se auto-justificar, o crente puritano, que é o tipo ideal dessa ética protestante, ele identifica a salvação como uma imersão nos negócios do mundo, conduzido pela vontade de dominá-lo para purificá-lo. E aí, quem já teve contato, por exemplo, com os frankfurtianos, por exemplo, a dialética do esclarecimento, vai ver a centralidade do sistema da dominação, né? De você conquistar, dominar o mundo e racionalizá-lo como uma forma também de adquirir controle e previsibilidade sobre ele, né? E isso tem tudo a ver com essa noção mais pragmática e calculista, né? Então, a consequência não intencional e até paradoxal desse comportamento ascético é que uma modalidade de ação social que era animada por questões absolutas, né, uma ética religiosa,
ela, de alguma maneira, gerou um império da modalidade de ação social dominada por critérios instrumentais. E isso gera uma mudança na própria ética cristã. O que o McKeown percebe, então, é uma vulnerabilização dessas condutas não instrumentais, em particular as religiosas, diante desse pacto da racionalização. Porque, segundo ele, o calvinismo estimulou substancialmente essa moralidade do capitalismo, mas vai um pouco além disso. Porque a própria estrutura psicológica contemporânea da consciência e interesse já teria, de alguma maneira, sido antecipada por essa nova perspectiva religiosa, que é menos focada na caridade, na construção da vida comunitária, e mais focada no próprio indivíduo, né? Mais narcísica, por assim dizer. Né? Então, isso, de alguma maneira, esse foco em si mesmo não é um foco em si mesmo no sentido de uma autoformação, um foco em si mesmo no sentido de alcançar os próprios interesses. Né? Então, não tem um elemento ético de aprimoramento de si a partir do contato com os outros. Né? É simplesmente busca do sucesso pessoal. Então, nesse sentido, há uma mudança na perspectiva psicológica do ser humano moderno, que pede esse impulso ético que havia seja no catolicismo, seja nessa síntese renascentista de elementos pagãos com elementos cristãos, e o puritanismo, segundo ele, representa uma perda desse elemento ético e comunitário. Inclusive porque a própria caridade se torna difícil de ser realizada, porque em um mundo cada vez menos focado em pequenas comunidades, né, um mundo cada vez menos rural, cada vez mais urbanizado, a própria noção de amor ao próximo se torna complicada. O McKeown chega a apontar isso no certa altura do livro, de que é muito mais difícil você pensar em amor ao próximo quando você mal sequer conhece seus vizinhos, né, e você não tem uma relação tão íntima com eles a ponto de desenvolver empatia em relação a eles. Né? Então, a própria dinâmica sociológica do mundo moderno dificulta o cultivo da caridade e da empatia perante o próximo. Né? Por essa própria dinâmica econômica de muita mobilidade urbana, deslocamento do rural para as grandes cidades, as pessoas não estão mais presas às suas cidades, às suas profissões, né? Não tem mais aquela estrutura social, digamos, de maneira mais perene que havia na Idade Média, né? Com menos mudanças, né? Porque, de alguma maneira, com esses avanços econômicos do mundo moderno, essa estrutura social começa, de alguma maneira, a ser arrebentada, né? Que é até um ponto que o próprio Marx trata no Manifesto Comunista como uma das novidades da era burguesa, que é justamente essa quebra desses vínculos sociais, né, que gera quase para citar outro autor, que não é exatamente marxista, mas está sistemática, que é o Polanyi, né, esse redemoinho, né, esse moinho de vento, assim, que moinho satânico, se ele chega a citar, né, de uma mudança constante e sem nenhum tipo de consideração em relação aos modos de vida tradicionais. Né. É uma quebra quase diária dos costumes. Né. Então, a leitura que o McKeown faz desse processo de racionalização da cultura, a partir do Weber, ressalta, como eu falei na aula passada, um certo pessimismo cultural que teria sido ignorada pelos primeiros intérpretes do Weber, inclusive o Parsons, mas que foi resgatada por uma segunda geração de intérpretes, que seria, por exemplo, a geração da escola de Frankfurt, né? Em particular por Habermas. E, nesse sentido, embora o McKeown não concorde com os frankfurtianos, principalmente com Adorno, que ele aponta no próprio Silas Carnaval, que tem uma leitura reducionista de Heidegger, a estrutura de questão do McKeown nesse livro tem vários aspectos em comum com a maneira que os frankfurtianos pensam a modernidade. Né? Embora, sim, as premissas não sejam as mesmas, já que o McKeown não é um marxista hegeliano, mas a maneira como eles vão conduzir o argumento, a maneira como eles leem Weber, por exemplo, é semelhante. Então o McKeown ainda bebe muito dessa perspectiva frankfurtiana nessa obra, mesmo que ele já tenha rompido em alguns aspectos com ela. Né? Só voltando ao aspecto literário de uma obra, coincidência que você falou ali, com Homens Sem Qualidade, eu acho, se não me engano, é um artigo de 82, o McKeown vai dizer, quer dizer, já da segunda frase da obra dele, ele vai dizer que o romance mais importante do século XX não é como todos pensavam naquela época, a maioria, o romance do Joyce. Em Busca do Tempo Perdido. Não. Perdão, Ulisses, é porque ele também fala do Ulisses, não, desculpa, Ulisses. E sim, o Homem Sem Qualidade. Sim. Por quê? Porque o homem, segundo ele, o Homem Sem Qualidade, apesar de tratar ironicamente o mito, ele ainda o Ulisses ainda é baseado no mito, apesar de tratá-lo ironicamente, e
E o museu já trataria sobre a tecnologia e sobre a técnica. Eu acho que tem a ver com isso também, apesar de ser bem posterior, tem a ver com isso também. Vai dizer isso até no âmbito da literatura especificamente. Sim. O Melchior, quanto crítico literário, ele tinha divergências em relação ao cânone que os modernistas estavam montando, né? E o próprio, eu falei, assim, o Ulisses é um exemplo disso, né, do James Joyce, que já naquela época, nos 80, era considerado o maior romance do século XX, mas pela perspectiva modernista muito focada nas inovações da linguagem, da técnica literária. Uma perspectiva até, digamos, formalista, exatamente. E o Melchior era antiformalista. Ele tinha sérias divergências em relação ao modernismo, porque ele acreditava que havia uma preocupação excessiva com a questão da estética, com a questão da ruptura com a linguagem cotidiana, por exemplo, né, com a experimentação linguística, mas para ele literatura era mais do que isso. A literatura também tinha um elemento de consciência histórico-social. E nesse... Essa relação de história e literatura, principalmente, sim, sempre reivindicada por ele. Exatamente. Eu odiava livros que não tivessem conteúdo eminentemente histórico, não valorizava. E nesse sentido faz muito, bem coerente que ele admire bastante o Homem Sem Qualidades, justamente porque é uma obra que, embora também tenha experiências estilísticas, é que é uma obra que ela embora tenha uma duração de romance épico, ela funciona como uma coleção de ensaios. Cada capítulo é uma história independente, então é um livro que não tem exatamente um enredo principal, assim. São várias desventuras do protagonista e dos coadjuvantes numa... Parece que a questão dele naquele artigo era exatamente a questão da técnica, sim, em contraposição ao mito. sim. Isso eu falei que tem a ver com isso que ele está falando aí no Saudade de Carnaval. Uhum. Ele dizia que o livro importante era o Homem Sem Qualidades por causa da questão da técnica que nos dominava já na década de 80. Sim, mas justamente por isso que eu ia falar que o que tinha de interessante Homem Qualidades Sem Qualidades, que não havia em outros romances modernistas, é que tinha uma temática sociológica bastante profunda, que era justamente pensar no próprio tema do Homem Sem Qualidades, que no mundo moderno o indivíduo estaria meio que esvaziado daquilo que o que ele fala de qualidades não é no sentido moral, é qualidades no sentido de atributos mesmo. Assim, o que até uma passagem bastante cômica nesse romance é quando o Musil fala que se hoje em dia até um cavalo pode ser genial, então qual o sentido de se buscar a genialidade, né? Até hoje tudo é genial, né? Tudo é genial. Hoje tudo é genial. Eu estou perguntando mais conteúdo mesmo, porque eu estou tentando lembrar a exposição que o Weber faz, que o Melchior faz, das categorias que o Weber expõe na sua sociologia das religiões, que ele fala que a ciência intramundana, ele foca na ciência intramundana, mas na verdade tem a ciência intramundana e extramundana, e eu estou tentando lembrar dessa antiga, entre aspas, da ascese. O antigo é a mística. Mística. Obrigado. Que ele monta um quadro assim que tem a mística intramundana, a mística extramundana, a ascese intramundana e isso. Por exemplo, a ascese extramundana seria, por exemplo, a vida monástica, que é aquele que busca a sua disciplina do self. Um problema aí? Tá. Que busca a sua disciplina do self, mas fora do mundo, né? Que é o caso dos monges católicos, por exemplo, né? E no caso da mística, ela pode ser tanto intra quanto extramundana. Intramundana seria, por exemplo, o confucionismo, que você de alguma maneira permeia a sua vida com esses elementos, como fala de que o místico em relação ao ascético, qual é a diferença dele? O ascético pensa a si mesmo como instrumento de Deus, né? O místico não, ele se pensa como que meio que banhado por Deus. A vida dele já é permeada pela religiosidade, não é como se ele tivesse uma fratura entre ele e Deus. A vida dele está por isso que as religiões de possessão, como fala que são mais como fala que pensam, por exemplo, a experiência religiosa como uma catarse, por exemplo, são místicas, né? Porque nelas você, de alguma maneira, incorpora Deus, por assim dizer, né? A primeira vez que eu li a Saudade do Carnaval, quando eu estava nessa parte, inclusive, eu estava pensando na ideia de mística intramundana, eu estava pensando assim, será que talvez o pentecostalismo? Mas ele parece uma mística ascética, né? Parece uma mística ascética. Sim, por isso que eu estava pensando na ideia de mística intramundana, talvez, no caso pentecostal, mas enfim, aí eu estou só divergindo, mas obrigado pela Lorena que Não, só falei que era válida essa discussão.
trabalho. Esses campos. Eu pensei que ela tinha citado algum autor. Não, tem mais desse pentecostal mesmo. Sim, isso é importante tratar, porque o pentecostalismo é um tipo diferente de protestantismo em relação ao puritano, e até os impactos dele no mundo contemporâneo precisam ser lidos uma ótica que não é essa da ética protestante weberiana, porque é uma outra coisa. Exato, é bem recente. Dá, sim. É. Quando o leitor se debruça sobre a situação do Brasil na crise da cultura, ele vai falar da espiritualidade brasileira. Quando ele vai falar da situação do evangelismo brasileiro, é uma coisa muito embrionária. Sim. Sim, até porque naquela época que ele escreveu o livro, ainda era 90% da população católica. E o que eu falo? Tanto que ele vai dedicar mais tempo a pensar o espiritismo como uma espécie de síntese entre o catolicismo e essa, como fala, religiosidade mais mística, né, do que ele vai se preocupar com o neopentecostalismo. Só que hoje em dia, por mais que o espiritismo tenha a sua relevância social, mas assim, ele é minoritário, socialmente falando, assim, tipo, de milhões de brasileiros que praticam em relação ao neopentecostalismo, né? Então, ele acabou de alguma maneira o espiritismo uma religião de classe média, por assim dizer, né? Tem, como eu falo, aspectos interessantes, mas assim, como um fenômeno social, inclusive político, assim, de relevo hoje em dia, acho que talvez, se ele fosse fazer o livro hoje, ele falaria mais do neopentecostalismo, né? Outra questão do neopentecostalismo, na realidade, é que no Brasil, existe uma, como é que eu direi, sem querer ofender ninguém, existe uma certa falsidade religiosa, porque nesses bispos Macedo, Malafaia e etc., não há na realidade, uma coisa religiosa. Um professor meu da faculdade de Paulo Cimento costumava brincar que em certos cultos neopentecostais é uma religião sem metafísica. Só tem a física. Mas, assim, tem tudo a ver com o que o Mioca está falando, porque se a ética religiosa ela pede esse impulso de autoformação, começa a ser muito focado na consciência de interesse, pensar a teologia da prosperidade nessa ótica faz todo sentido. Porque se a religião é cada vez mais focada em você obter sucesso pessoal e não a salvação da sua alma, então faz todo sentido que pensar que vários desses grupos religiosos contemporâneos que estão ascendendo, inclusive até quase em diálogo com os coaches, né? De certa maneira, os coaches fazem estruturalmente a mesma coisa que certos cultos religiosos contemporâneos, você, de alguma maneira, ter alguém que te oriente a ter sucesso pessoal, a se sentir feliz, a se sentir realizado, de forma instrumental, pragmática, sem uma autoinspeção mais prolongada. Essa ética da prosperidade, teologia da prosperidade, Uhum. Sim. No Renascimento, com a criação, com o nascimento da ordem dos jesuítas, que um dos objetivos é esse, né, de criar nos colégios um sucesso profissional para que o rapaz ou a moça saída de Santo Inácio divulgue a religião, seja um bom profissional, um profissional próspero e um profissional próspero e assim divulgue a religião católica, né? Não era um pouco o objetivo da ordem dos jesuítas? Então, mas se você for para pensar, a ordem jesuíta, enquanto parte da contra-reforma, é uma resposta ao protestantismo. A Igreja Católica, acuada pela ameaça do protestantismo, precisando responder com algo, de alguma maneira, parecido. Ou seja, eles precisaram mudar a forma como eles propagavam a fé católica para se manterem relevantes. E, então, há uma certa disciplina quase militar, para não dizer quase militar, é realmente inspirada numa disciplina militar, no jesuitismo. Sim. A ponto de que os exercícios espirituais do Inácio de Loyola vão ter impacto até, por exemplo, no Lenin, sabe? Então, tipo, Oi, boa noite. O jesuitismo teve impactos culturais enormes porque ele foi meio que o equivalente católico dessa nova ética religiosa mais focada na disciplina do self, focada em alcançar objetivos concretos do que numa perspectiva mais metafísica. Acabei de lembrar aqui que Fidel Castro era um discípulo, tinha estudado em colégio jesuíta, né? Uhum. Fidel Castro, sim, com toda a sua disciplina
militar em Cuba, às vezes necessária, às vezes não, pode se discutir, mas ele era um discípulo dos jesuítas. Né? Sim, então, o Mercado não chega a estar tratando de jesuitismo, mas ele é a resposta católica para essa questão e ela é igualmente imbuída dessa perspectiva instrumental que há no protestantismo, né? De certa maneira. Mas, você quer falar uma coisa, Vitor? Ah, tá. Vamos agora tratar do tema da gnose, que é por assim dizer, é um dos momentos mais interessantes do Sábios do Carnaval, em que ele tenta meio que voltar um pouco o processo, que, como eu falei, o livro, o recorte dele é Renascença até mundo contemporâneo, na década de 60. Né? Só que ele faz uma volta à antiguidade para pensar quais seriam as raízes dessa perspectiva puritana, dessa perspectiva instrumentalista, porque aquilo não surgiu do nada no século XVI com a Reforma. A Reforma, ela, de alguma maneira, cortou o laço com certas tradições culturais, mas se religou com outras. E uma das quais ela se religou foi justamente essa perspectiva da gnose. E o tema da gnose aparece muito no Erckwegen, ainda não foi retraduzido pela Realizações, que é a nova ciência política, tem uma tradução do UNB que tem alguns problemas, mas, de qualquer maneira, vale a pena a recomendação, que eu tenho edição em inglês, que é a obra dele chamada Nova Ciência da Política, da qual o Melchior se baseia para trazer o tema da gnose. E eu peguei uma passagem do livro da Nova Ciência Política que, de alguma maneira, já pega exatamente o que eu quero falar para vocês. O que é gnose? É uma tentativa de manentizar o sentido da existência. Ou seja, é um esforço para obter um domínio sobre o nosso conhecimento da transcendência maior do que propiciado pela cognição da fé. E as experiências gnósticas, elas oferecem um maior domínio à medida em que constituem uma expansão da alma até o ponto em que Deus é trazido para dentro da existência do homem. Ou seja, gnose, a palavra grega, tem a ver com a ideia de conhecimento, né, de aquisição de um certo conhecimento. Então, a gnose pode ser bastante intelectual e assumir a forma de uma penetração especulativa nos mistérios da criação da existência, como foram, por exemplo, as gnoses contemplativas de Hegel ou Schelling. Ou pode ser de forma principalmente emocional, como nos líderes sectários paracléticos. E pode ser ainda, segundo Wegelin, de forma volitiva, ou seja, focada na vontade, tomando a forma de uma redenção ativista do homem e da sociedade, tal como representada por ativistas revolucionários como Comte, Marx ou Hitler. Essas experiências gnósticas, em toda a sua variedade, segundo o Eric Wegelin, constituem o núcleo da redivinização da sociedade, pois os homens que recorrem a essas experiências gnósticas, eles divinizam-se ao substituir a fé no sentido cristão por formas mais concretas de participação na experiência divina. Ou seja, o gnóstico, ele se pensa de uma forma mais ativista. Ou seja, ele não está interessado numa salvação da alma num sentido mais contemplativo, por assim dizer. Né? Ele está interessado em adquirir algum tipo de conhecimento quase esotérico que o permita modificar o mundo até de uma maneira redimir esse mundo. Porque as perspectivas gnósticas, que vêm muito, por exemplo, da religiosidade greco-romana, elas sempre partiam da ideia de um demiurgo, né? De um mundo ou abandonado por Deus, ou um mundo que já teve uma era de ouro, mas que esse mundo de alguma maneira se corrompeu, né? E precisa de alguma maneira ser redimido por aqueles que estão dotados desse conhecimento. Né? Então os gnósticos pensam muito nessa perspectiva de redimir o mundo, de um mundo que já teve um momento glorioso, foi perdido esse momento glorioso, eles precisam recuperar essa glória, né? Precisam redimir o mundo. E no caso do protestantismo de tipo puritano, a noção de pecado original acaba caindo nesse sentido, ou seja, eles pensam a ideia de pecado original como um mundo corrompido que eles precisam de alguma maneira purificar. Né? O Melchior então pensa esse conceito de gnose para apontá-lo como aquele que traz a desfiguração do cristianismo por essa sede puritana, na medida que essa perspectiva gnóstica ela leva uma atrofia de um dos aspectos essenciais da sede cristã, segundo o Melchior, que é a sua capacidade de eticização da vida espiritual. Por quê? Porque a consciência cristã tradicional, ela se distingue da gnose porque tem uma diferença que o próprio Melchior cita nessa passagem que eu vou falar aqui para vocês. Porque a divinização do homem, conjugada com a desvalorização do mundo, é a medula da gnose. Por quê? Porque combina a antropolatria humanística com a legitimação do sectarismo dos perfeitos esclarecidos de todo o gênero, que seriam guias naturais do resto dos homens. Porque para a gnose, a revelação nos transmite o conhecimento, gnoses, de uma certeza, a de que a nossa existência neste mundo é um mau destino, uma fatalidade nociva. E nós, libertando-se desse mundo prisão, exílio para a alma, reencontramos nossa natureza nobre e não terrena. Mas a crença cristã tradicional não é conhecimento, e sim fé. E por isso não alude à certeza de uma perfeição natural, mas à esperança de um aperfeiçoamento histórico a ser conquistado dia a dia em nossa vida terrena. Então, só para mapear melhor.
para a perspectiva cristã tradicional, o elemento da fé envolve uma esperança de que ao longo da vida nós vamos conseguir nos redimir do pecado original, nos tornarmos um pouco mais dignos de Deus e de alguma maneira até eventualmente conseguir salvar as nossas almas, mas é um processo gradual e muito mais focado em uma redenção do que tentar conquistar alguma coisa externa, por assim dizer. Né? Se for pensar o impacto, até mesmo na organização política medieval, que até o Feiglin traz em outras obras dele, durante a Idade Média houve uma desdivinização da política. Ou seja, a própria noção de cidade de Deus e cidade dos homens, que havia em Agostinho, pensa que a esfera da política não é a principal da vida humana, que o mais importante é a dimensão religiosa, a dimensão da soteriológica, né, da fé, da salvação. Então, os acontecimentos políticos eles não são considerados assim aquilo que deve, de alguma maneira, preocupar mais o ser humano ao longo da sua existência. Impérios vão cair, instabilidades políticas vão surgir ao longo das nossas vidas, vão acontecer tragédias e golpes de Estado e grandes modificações, mas isso não é o principal da vida humana. O principal é como fala, a perseverança da fé e a busca da salvação da alma individual, né? Tendo, claro, como intermediário a igreja. Né? E essa desdivinização da política explica também porque na Idade Média a própria noção de império, que era tão forte entre os romanos, de alguma maneira perdeu um pouco essa centralidade e começou a ter uma dimensão mais... a Igreja Católica passou de alguma maneira a ser a principal força cultural e espiritual e não mais a política. Porque se pensa na época do Império Romano, até mesmo entre os gregos, a noção, por exemplo, de polis, da dimensão da república, era central para a vida das pessoas. Então, era o que se chamava de uma religião civil. Né? Enquanto para a era cristã, principalmente no medievo, há uma separação entre religião e política, a política meio que fica como um coadjuvante nessa história. A política deixa de ser a esfera mais importante, então a busca do poder, por exemplo, deixa de ser aquilo que é central. E o movimento que começa a ocorrer na Idade Moderna é uma reversão disso, em que a política volta a ganhar uma centralidade, e o próprio fato de que no século XVI veio o Príncipe do Maquiavel e outras reflexões políticas e atos políticos daquela época, né, por exemplo, nas cidades italianas, a invasão de Roma pelos franceses, vários eventos políticos que ocorreram no século XVI mostram que a política voltou a ter uma centralidade, inclusive pelo próprio enfraquecimento da Igreja Católica como essa autoridade espiritual. Né? Então, um processo de redivinização da política. E também, em certo sentido, de uma redivinização do homem, não nesse sentido renascentista, como eu falei, de busca de um impulso formativo, de um ideal de formação, mas nesse sentido de busca de poder, num sentido mais, por assim dizer, aquisitivo. Né? Então, o Melchior, nesse sentido, ele se ampara no Wegelin para detectar um impacto sociocultural do elemento gnóstico no ascetismo intramundano evocado pelas seitas protestantes. Porque a gnose, que era anterior ao cristianismo, como eu falei, a gnose ela é meio que um resquício dessas religiosidades pagãs greco-romanas que tinham uma noção de um conhecimento esotérico para, de uma maneira, redimir esse mundo corrompido. Né? Isso ficou meio que do submundo do cristianismo medieval, era em geral considerado herético, e volta no século XVI via protestantismo, principalmente atrás das seitas chamadas o sectarismo, né? As seitas protestantes mais radicais. Né? E por quê? Nessas seitas havia muita noção de uma iminência do apocalipse, né? de uma ordem regeneradora, de uma coisa milenarista. Né? O Melchior trata muito do sistema do milenarismo, nessa parte do livro, né? de um certo messianismo em que é preciso, de alguma maneira, criar um novo mundo que retire tudo que tem de podre no mundo atual, por assim dizer. Né? Isso é muito comum, por exemplo, em certas perspectivas políticas que pensam que não seja um terceiro reino, né? Que haveria o primeiro reino, que seria o reino bom, o segundo reino que é corrompido, você precisa fazer a síntese e criar o terceiro reino. Né? Na própria Rússia, uma perspectiva que alguns autores tinham em relação à Revolução Russa, numa perspectiva mais religiosa, que ela também poderia ser uma forma de redenção dos elementos nocivos que havia na Rússia anterior. A Rússia como terceira Roma, por assim dizer, sabe? Né? E terceira Roma, no caso, que viria como eu falo, o Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental, e a Rússia seria quem redimiria a própria cristandade. Né? Se você ver alguns debates contemporâneos, inclusive de ponto de vista teológico, sobre teologia política, sobre, por exemplo, Putin, tem uma perspectiva que informa alguns seguidores do Putin e da Rússia, como a Rússia tentando restaurar a cristandade diante do paganismo europeu. Né? De que a disputa russa contra a Ucrânia e o resto da Europa seria uma tentativa de recristianização da Europa, porque o resto da Europa estaria, como fala, decaído moralmente e precisava de alguma maneira ser redimido. Né?
tem uma perspectiva salvacionista milenarista em certas formas de justificar o Putin seria cristão? cristão ortodoxo. Ah, sim. Sim. O cristianismo ortodoxo se vê como o rival do cristianismo, como fala ocidental, tanto católico quanto protestante, né? E para essa perspectiva ortodoxa tem essa noção, porque o cristianismo ortodoxo sempre é muito mais cesarista, né, do que o cristianismo ocidental, que tendia a uma separação mais entre religião e Estado, né? O cristianismo russo ortodoxo ele sempre viu Estado e igreja como mais imbricados, né? Então o líder político também é o líder religioso, de certa maneira, né? Mas voltando aqui para a discussão, o que o McKeown então separa no Wegener para pensar essa questão de gnose é que esse protestantismo de índole puritana, principalmente no tipo de sectarismo, os tipos mais sectários, ele combate essa dimensão da ética da fé, essa dimensão da religião como um ideal formativo que havia sido firmada pela ação apostólica paulina, e com a absorção da paideia cristã pela consciência e interesse, perde-se a dimensão de um ideal formativo do cristianismo, com seu impulso etizante e caritativo. Aí uma outra sessão vale a pena trazer para vocês. A diferença dos avatares do progressismo esclarecido, né, do iluminismo, e do socialismo quiliástico, ou seja, os tipos de socialismo que tinham um componente mais milenarista, né? O genuíno ideal cristão foi uma utopia essencialmente ética. Ao perder o sentido ético da utopia cristã, o utopismo moderno tolheu suas possibilidades de valer como ideal formativo do homem ocidental, como força de aprimoramento e de elevação da personalidade. Vários mitos sociais dos tempos modernos são utopias, mas nenhum deles ainda merece o nome de paideia. Só para fazer uma explicação, o McKeown está se baseando aqui em Karl Mannheim, em ideologia de utopia, para diferenciar a ideologia de utopia, né? Que no caso, por exemplo, a ética cristã e o ethos clássico heróico da Renascença seriam de natureza utópica, porque eles se articulam a partir do prospecto de uma noção de uma comunidade ideal. Ou seja, as utopias se diferenciam das ideologias, que é onde ele joga certos tipos de religiosidade contemporânea, né? Ou também o socialismo, o liberalismo, etc., porque as utopias conseguem, através da contratividade, isso o Mannheim falando, né, transformar a realidade histórica existente em outra realidade, mais de acordo com suas próprias concepções. Então, nesse sentido, a decadência do ethos cristão, segundo o McKeown, tem muito a ver com o fato de que, ao longo desse processo de corrosão dessa eticidade cristã, que de alguma maneira se consolida no século XIX, os impulsos religiosos ou são uma coloração nitidamente ideológica, no sentido pejorativo, ou seja, a religião ela se apresenta realmente como se fosse meio que assim quase um, para usar uma expressão, quase um coach, né? Tipo, a religião é como você vai lá para de alguma maneira saber como falar, medidas práticas para você ter sinais que você é digno de Deus, etc, sabe? Assim, tipo, teologia da prosperidade, para usar um termo mais contemporâneo, né? Ou seja, religião se assume como ideologia, como aquilo que cria uma consciência na pessoa, uma falsa consciência no caso, de que o que ela precisa fazer para alcançar seus objetivos, né? A religião pede essa dimensão mais transcendente, né? Ou então, esse impulso religioso ele começa a se manifestar através da política, ou seja, a partir das ideologias políticas mais messiânicas e sectárias, né? Ou, por exemplo, os socialismos e até mesmo alguns tipos de liberalismo e republicanismo também, que tem um componente de religião civil, né? De todo aquele impulso de aquele desejo de transformação, aquele impulso até mesmo emocional mesmo, que as pessoas não estavam mais conseguindo encontrar na religião, elas começam a jogar isso para a política, né? Então, há, portanto, uma secularização desses impulsos éticos, com o enfraquecimento da paideia heróica, da paideia renascentista, e a consequência disso é justamente essa crise de valores da cultura ocidental moderna. E isso leva a um desequilíbrio espiritual no contemporâneo. Pode falar. Só um instantinho. Não, é só uma coisa bem pontual. Só não ficou muito clara para mim essa diferença entre utopia e ideologia no mar. Sim, eu vou até pegar aqui no livro aqui para ficar mais... Deixa eu só inverter aqui de volta. Não, tem que inverter mais duas vezes. Pronto. Vou pegar aqui o próprio caso do Mannheim. Ele discute isso no capítulo do Estado Sociológico das Paideias.
Cadê um livro clássico do Mahai? Tá, eu vou tentar explicar com minhas próprias palavras. Assim, a ideologia, ela de alguma maneira pensa mais no sentido de, como fala, ela tem um elemento mais de sociológico, ou seja, de acordo com a sua classe, com o seu lugar na sociedade, você de alguma maneira adquire certos interesses, adquire certas visões do mundo. É o que o Mahai chama de uma, como fala, de uma cosmovisão mesmo, uma visão de mundo, né? Então ela tem um elemento mais sociologicamente enraizado, né? A utopia não. A utopia, ela tem um aspecto mais, digamos, ecumênico, mais universalista, que ela não está tão enraizada numa classe social específica, né? Por exemplo, só para ver se eu entendi, porque agora me complicou um pouquinho. Só vou exemplificar, um exemplo talvez um pouco grosseiro, só para ver se eu entendi. Quando uma ideologia seria o liberalismo, que seria, a pessoa seria mais rica, ou o pai empresário, ou ele mesmo empresário, e por isso ele seria liberal. E o utópico poderia ser um rico que defende os interesses socialistas. Vamos dizer assim, é isso? Não exatamente, assim, porque a noção de utopia, ela não se baseia muito nessa noção de classe social. Mas justamente, um está enraizado na classe social. O liberal seria só, geralmente, ou na maioria das vezes, o rico, porque ele seria liberal porque ele seria rico e ganharia dinheiro dependendo do Estado. E o utópico seria, por exemplo, no Império, aqueles famosos filhos de fazendeiro que voltavam do exterior com uma certa utopia abolicionista, por exemplo. Eu acho que é um pouco mais intenso do que isso. A utopia, realmente, assim, pelo que o Mahai coloca, até acho a citação aqui. Então, no caso do ideológico, tem esse elemento mais de uma consciência de classe, de um interesse mais imediato. Né? No caso do tópico, você de uma maneira transcende essas questões mais mundanas e pensa... E é por isso, inclusive, que ele coloca, por exemplo, a ética religiosa como uma forma de utopia, né? Porque você pensa aquilo de uma forma mais... como eu falei, ecumênica, sem pensar em distinção de classe. Assim, ou seja, então, o filho de fazendeiro voltaria do exterior, de Portugal, de Coimbra, estudaria em Coimbra. Mas não seria e voltaria... abolicionista, seria, por exemplo, voltasse lá querendo virar monge, por assim dizer. Querendo virar monge, querendo abrir mão dos seus interesses materiais para ter uma vida monástica. Mas querendo ser abolicionista, por exemplo. Não, mas abolicionismo não se beneficiar da escravidão. Mas é uma causa política de qualquer maneira. O liberalismo, de alguma maneira, tem no seu próprio corpus ideológico a possibilidade de se pensar em abolicionismo, né? Ele não está rompendo totalmente com a perspectiva ideológica, ele só está alargando ela de forma a pensar de forma mais progressista, por assim dizer, sabe? Mas assim, quando se fala de utopia, até que a situação que você diria, por exemplo, só para ficar no meu exemplo, para ficar mais fácil para eu raciocinar, você diria que o abolicionismo estaria dentro da ideologia, porque seria uma possibilidade da ideologia e, por exemplo, ser monge não, porque estaria fora teria que largar os bens materiais, então seria totalmente uma utopia. É isso? Isso, porque a utopia ela supõe um mundo ideal. Assim, ela supõe um mundo que é superior à realidade que ele precede e prepara. Né? Então, essa situação aqui, né? Porque, na realidade, eu estou pensando no Gilberto Freire, quando Gilberto Freire fala exatamente, não me lembro mais o termo que ele usa, mas ele fala dos filhos que voltavam de Coimbra, abolicionistas, filhos de fazendeiro, que eram mandados para estudar, né? Voltavam formados, seus pais geralmente não tinham formação, e voltavam abolicionistas. É nesse sentido que eu falei. Sim. Eu acho que nessa página... Acho que nessa própria página 95, quando o Belchior está falando sobre o mito social, né? Que ele não é necessariamente um instrumento revolucionário, acho que ele dá aí uma síntese, o mito social. Eu acho que ele até que diferencia de uma forma um pouco mais prática o que seria ideologia, o que seria utopia e ideologia, né? Que é
utopia é uma manifestação consciente, enquanto que a ideologia é uma manifestação, às vezes, inconsciente. Ou seja, ideologia é algo que as pessoas são imbuídas dela, às vezes nem sempre conscientes disso, enquanto que uma pessoa utópica, ela é conscientemente ciente de sua consciência utópica, que a declama, né, digamos assim. Exatamente. Certo. Avançando um pouquinho, acho que um outro tema que a gente poderia tratar ainda sobre essa transformação na cultura moderna seria o tema da genealogia da solidão, que é justamente o tema que no meu curso, e essa é uma das passagens mais interessantes do Carnaval. Mas antes de falar da genealogia da solidão, eu vou só voltar àquele tema da decadência de estilos artísticos, que eu acho que valeria a pena só explicar como é que eu cheguei a essa discussão. Deixa eu só... Acho que eu estou puxando aqui, aqui, essa aqui. O ideal heróico da Renascença, ele não era só uma estilização evasionista. Ou seja, ele não era uma visão do ser humano que escapava das questões concretas, políticas, sociais, etc. Né? Porque o impulso transcurador que você vê nessa ideia da Renascença não era aquilo que o Nietzsche depois vai apontar como uma máscara das misérias da existência, né? A crítica que o Nietzsche faz para os ideais ascéticos, né? Ou o que Nietzsche critica em geral da cultura burguesa como uma cultura de rebanho, uma moral de rebanho, em que não tem uma noção tão forte de individualidade, né? Porque o Nietzsche, inclusive como discípulo do Burckhardt, é imbuído dessa perspectiva da individualidade forte, né? Dessa tentativa de um resgate dessa perspectiva renascentista. O Nietzsche, como pessimista, mas é um pessimista teórico, mas um otimista prático, no sentido de que ele queria, de alguma maneira, recuperar essa grandeza moral do ser humano que havia, por exemplo, na época da Renascença, né? Uma das passagens mais interessantes do Humano Demasiado Humano, ele faz justamente esse contraste de Renascimento e Reforma, defendendo o Renascimento e criticando a Reforma, né? Então, o Nietzsche, enquanto crítico da cultura, também trata dessa temática, inclusive se posiciona nela a ponto de defender um resgate dessa ética mais profana contra o que ele consideraria uma moral de rebanho, uma moral ressentida, que haveria nesse complexo que passa por cristianismo, que é agravado pelo protestantismo, mas passa pela cultura burguesa. Mas então, o que está dizendo é que ele fala que a Renascença não cai nessa crítica nietzschiana, de que seria uma máscara para as misérias da existência. E sim que o ideal da Renascença seria uma tentativa de resgatar o que ele chama de uma megalopsiquia antiga, essa noção forte de indivíduo, essa valorização ontológica do indivíduo, essa coisa antropocêntrica que havia na Antiguidade clássica, que é reencontrada por uma síntese única da exaltação humanística e do autocontrole cristão. Ou seja, o que o McKeown está buscando esse ponto exato que houve na Renascença entre sintetizar o que havia de melhor na tradição cultural cristã com o que havia de melhor na tradição cultural greco-romana. Ou seja, porque de um lado você depura o que tinha de problemático nessa tradição greco-romana, que era um voluntarismo amoral, essa noção de virtude que é apontada, por exemplo, Maquiavel, que eu realmente acho que tem um aspecto potencialmente problemático nessa visão muito amoral desse indivíduo forte na perspectiva greco-romana, né, que ele pode, inclusive, se tornar um tirano, né? E, ao mesmo tempo, não cai no problema, no ponto fraco da cultura cristã, que é o que ele chamaria de uma prostração espiritual, né? Ou seja, uma desvalorização ontológica no indivíduo que leva ele, de alguma maneira, a se tornar meio que ele meio que se torna, digamos, apático às transformações do mundo, né? Ele é tão focado na salvação da própria alma, ele, inclusive, é uma ascese extramundana, né? Que, de alguma maneira, ele se silencia sobre questões mais concretas e não se vê como valorizado enquanto indivíduo. Então, ele é muito forte do ponto de vista ético, mas ele é muito fraco do ponto de vista de indivíduo no sentido mais ontológico, né? Então, a síntese renascentista para o McKeown seria capaz de pegar os melhores elementos da perspectiva profana greco-romana e da perspectiva cristã sem os pontos fracos de ambas, né? Então, o ideal clássico heróico ele pode vigorar como energia educativa, como paideia, justamente porque ele permite essa formação dupla, né? A formação do indivíduo valorizado do ponto de vista ético, ou seja, capaz de se conectar com a sua comunidade, de desenvolver uma moralidade, mas também do ponto de vista ontológico de ser um indivíduo forte, autovalorizado, capaz de se pensar num processo de autotransformação, de cultivo de si, de modelagem do self, né?
Já na sua versão seiscentista, no século XVII, já não tem mais esse potencial educativo, esse potencial de ideal formativo tão forte. Porque na educação que eles chamam de Honnête Homme, né, ou seja, na estilização que há no homem do século XVII, um exemplo disso seria, por exemplo, a perspectiva do... Calma. Balthazar Gracian, naquela noção de sabedoria prática, né, ou seja, sabedoria de vida, de arte da prudência, lembrei o nome. Já naquela perspectiva do século XVII, já não tem esse elemento educativo tão forte, que é muito mais como se comportar em sociedade. Ou seja, sabendo de todos os problemas que você vai enfrentar na vida da sociedade, como você consegue navegar por essas circunstâncias da forma mais, por assim dizer, eficiente possível, né? Assim, essa perspectiva tem seus méritos, por exemplo, o Schopenhauer. Inclusive, o Schopenhauer foi quem traduziu para o alemão o Balthazar Gracian, porque ele, enquanto pessimista, achava interessante esse olhar de que a sociedade, de alguma maneira, está, de alguma maneira, é uma sociedade cínica, problemática, então a questão mais saber como navegar na sociedade sem afetar tanto a si mesmo. Mas, com uma perspectiva mais ambiciosa, e nesse sentido, não seria um pessimismo tão metafísico quanto o Schopenhauer, mas um pessimismo mais cultural como o do Melchior, tem algo no passado que pode ser recuperado, né? Porque o pessimismo metafísico considera que o problema como eu falo, eterno. O ser humano vai sempre lidar com essa questão do sofrimento. É ontológico. Para um pessimismo cultural, não. Existe algum ponto no passado que pode ser resgatado, né? É o caso do Rousseau, por exemplo, né? É mais imanente. Então, para um pessimismo cultural, tem alguma era de ouro, ou se não uma era de ouro, pelo menos algum ponto do processo como fala, da cultura, que havia algum tipo de equilíbrio que se perdeu ao longo do tempo, né? Então, nesse sentido, no século XVII já tem uma decadência. Por quê? Essa estilização da arte da prudência, da sabedoria de vida, que há, por exemplo, no Balthazar Graciano, na arte da prudência, já não tem esse fundo ético, porque é muito mais saber como navegar na sociedade. Você não vai se tornar uma pessoa necessariamente melhor, você vai saber viver socialmente melhor. Então, a ética humanista que chega no século XIX, chega em 1800, já é apenas um fantasma, segundo Melchior. Porque é um pretexto literário para estudos antiquários, e nesse sentido ele está, de alguma maneira, bebendo no Nietzsche, que o Nietzsche faz essa crítica ao humanismo na consideração extemporânea sobre a história, né, de que o humanismo virou uma coisa antiquária. Ou seja, virou um pretexto literário para estudos antiquários, antisseticamente empreendidos pelo século anti-heróico, a prudência e da pudicícia burguesas. Ou seja, no século XIX, o que resta de humanismo, e é justamente contra esse contexto que o Burckhardt está voltando com sua defesa da Renascença, e o Nietzsche, como discípulo do Burckhardt, vai também criticar o século XIX por isso, não é um humanismo de formação, mas um humanismo de consumo. É uma espaideia de consumo de uma cultura repressiva, então afirmada em seu poder. Ou seja, a educação humanística no século XIX não é uma educação humanística substancial, nessa perspectiva crítica que há em Burckhardt, Nietzsche e o próprio Melchior. Ou seja, virou simplesmente... para citar um exemplo conhecido, o exemplo do Stuart Mill, né, que o pai dele montou um programa de leituras para ele dos 3 aos 12 anos de idade, que ele aprendia latim, aprendia os clássicos, só que não cultivava a alma dele. Dos 3 anos de idade em diante, ele aprendeu grego, latim, leu vários clássicos da literatura. O pai dele queria transformar ele no erudito desde criancinha. Só que chegou um ponto, quando ele tinha 20 anos de idade, que ele teve um colapso. Assim, ele teve porque ele não desenvolveu as emoções dele. Quem teve quase esse colapso, contava esse tempo todo, era João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro também, o pai dele obrigou ele a ler não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele ficou muito culto, mas quase teve colapso. Sim. Porque é um humanismo, com muitas aspas, focado simplesmente na dimensão racional de você vai adquirir conhecimentos, mas não desenvolve a dimensão ética nem a dimensão emocional. Sim. Que o próprio Stuart Mill passou o resto da vida dele tentando desenvolver o próprio caminho dele, né, esse caminho de desenvolver suas próprias emoções, que até, de alguma maneira, aproxima ele de uma perspectiva mais romântica, com aquilo que ele até concordava que o pai dele defendia, né? O utilitarismo, que é uma ideologia que o pai dele defendia. Teoricamente está certo. Mas aí também faltava psicologia, não sei se faltava da psicologia do modo. Sim. Tanto que no próprio liberalismo antigo moderno, o Stuart Mill tem uma centralidade porque é o liberal que, na sua própria trajetória de vida, viu os limites, de alguma maneira, de se pensar simplesmente, como fala, o liberalismo, sei lá, enquanto certos preceitos, né? Ou seja, temos que
como fala, ter uma sociedade mais E o liberalismo livre. do João Santos Mil, ele é mais interessante mesmo também no sentido de valorização da mulher. Sim, tem um elemento feminista. Mas gente, porque pela própria vida dele, ele encanou o problema da construção da individualidade, de como escapar à massificação, né? E é tanto que assim, que talvez do ponto de vista político programático, pragmático, não seja talvez o liberalismo mais, digamos assim, propenso a fundar um programa partidário, assim, né? Mas assim, enquanto em experiência do que é o liberalismo talvez seja um dos mais fecundos, né? O dele e o do Humboldt também. Que ele é um autor que influenciou muito o próprio Stuart Mill. Me parece assim, o Stuart Mill é mais profundo, menos pragmático nesse sentido, mais humanista, Sim. menos pragmático. Sim, e aí nesse sentido, o McCarthy não chega a tratar do Stuart Mill no Cidade do Carnaval, mas no liberalismo antigo moderno ele trata, e ele pode ser visto então como uma tentativa de antítese essa tendência de emancipação. O antigo moderno, na mesma década, vai sair um livro também muito interessante, que é o livro do Eduardo de Ernesto Fonseca, Debates e Discursos, onde ele vai fazer isso com o Tom Stuart também. Vai dar uma centralidade. Sim. É isso. Citando o próprio Nietzsche, né? O Nietzsche, ele se deu por ponto de honra o desmascaramento dessa face, desse humanismo de consumo, né? Que era essa piedosa e inofensiva educação humanística. E aí, os motivos para o insucesso desse ethos humanista heróico, aí o McCarthy já começa a jogar uma sociologia para explicar por que essas tendências culturais não perseveraram, né? Bom, havia uma estreiteza da base social, porque era basicamente uma elite de artistas intelectuais assim, que comungavam desse humanismo heróico, né? E, além disso, a produção intelectual deles tendia, segundo ele, a um certo acanhamento ético, porque, geralmente, estavam mais focados na produção de obras de arte, né? Não teve uma reflexão ética tão substancial nesse período, né? Embora tivesse um potencial, mas ela não foi tão desenvolvida, né? Permite compreender porque o humanismo estético da Segunda Renascença ficou tão longe da penetração do poder de organização pública da Reforma. Ou seja, ele já está pensando, quando ele fala nesse humanismo estético, Segunda Renascença, já é aquela geração do maneirismo, por exemplo. Sabe? Que aí a Renascença já começa a focar mais em arte do que pensar o ser humano numa dimensão mais global, né? Aí a gente vai entrar no outro autor que você gosta, que é o Mário de Mello. Sim. Que faz Isso, o problema do estetismo. É o problema do estetismo. Isso, que vai. O Brasil é um constante. Isso, porque segundo ele, o Brasil já herdou esse momento da Segunda Renascença com o do jesuitismo. O Brasil não pegou, segundo o Mário Vieira de Mello, esse momento mais ético da Primeira Renascença, né? Aí, mas esse é um tema para a próxima discussão, porque a gente vai fazer o contraste do Cidade do Carnaval com o desenvolvimento de cultura, né? Mas autores como Huizinga denunciam no pensamento renascentista um alinhamento à vivência altruística do senso de responsabilidade coletiva. Ou seja, aquele elemento comunitário cristão que seria positivo de estar nessa síntese do ideal humanista, ele já começa a se perder nessa Segunda Renascença, quando já existe menos esse elemento altruísta, né? Esse elemento do indivíduo se pensar como parte de um coletivo, da comunidade, né? Então, do ponto de vista do relacionamento da ética social, esse humanismo acabou sendo um período de imobilismo, porque ele também foi um período de estagnação econômica, né? O período da peste, por exemplo, né? Então, havia, como é que eu cito, uma espécie de um baixo índice de existencialidade do ethos heróico. Ou seja, ele era muito interessante, fecundo, mas ele nasceu num contexto social que não permitiu que ele se expandisse tanto. Como, por exemplo, a Reforma pôde se expandir, como o jesuitismo pôde se expandir depois, no século XVI, né? O Cervantes, quando ele ironiza o heroísmo no Don Quixote, vamos dizer, né? Ele também faz parte disso também, né? No momento mostra certa impossibilidade do heroísmo, não? Então, mas o Cervantes, tal como o Gracián, seriam dessa geração que eu chamaria assim para, digamos assim, a última geração dos pessimistas que não se declaravam especificamente pessimistas, né? Porque como eu falei na aula passada, não é exatamente isso. Como eu comentei, só se pode falar de uma tradição pessimista no momento que surge algo na cultura ocidental que desloca o pessimismo como uma coisa tradicional imbuída nos nossos hábitos e costumes, né? Porque, como eu falei, até o século XVII, a cultura era
tinha um elemento pessimista, se não inconsciente, mas em parte do nosso cálculo cultural, ou seja, uma noção forte de finitude, de que a nossa vida estava sujeita a muitas contingências e que não tinha garantia de progresso, que tudo poderia entrar em colapso, seja econômico ou cultural, no dia seguinte, né? Então, é só com o iluminismo, no século XVIII, que se surge uma forte perspectiva na tradição ocidental que pensa em progresso linear, em otimismo histórico, que justifica que os adversários disso se constituam numa tradição pessimista. Só que o Cervantes, o Gracián e outros autores, eles ainda são do momento em que a nossa cultura estava imbuída desse elemento pessimista, por assim dizer, mas que não precisava se declarar pessimista porque era uma opinião corrente, né? Por exemplo, no caso do Cervantes, vê na cultura espanhola certos aspectos que impediam esse heroísmo, né? E vê isso mais como um esforço. E aí já estou citando não o Melchior, mas o autor do livro do pessimismo que me influenciou, né? O livro de Estag. O esforço do Dom Quixote seria, por exemplo, análogo ao esforço do personagem Zaratustra no Nietzsche, ou seja, ele sabe que não vai modificar o mundo. Ou seja, o esforço quixotesco seria análogo ao esforço do Zaratustra. Ou seja, ele sabe que não vai mudar o mundo, ele sabe que vai ser visto como louco, mas o mais importante é ele ver que vencer a si mesmo. Ele sabe dos seus limites, ele sabe das suas inseguranças, mas ele quer, de alguma maneira, buscar, mesmo que seja só na cabeça dele, alcançar um certo ideal, uma versão melhor de si mesmo, por assim dizer. E, de alguma maneira, comover ou inspirar as pessoas à volta dele também buscarem versões melhores de si mesmo. Sabe? Então, é um esforço, e nesse sentido, ou seja, parte de uma perspectiva pessimista, mas com certo otimismo prático, porque você não acha que vai conseguir mudar o mundo, mas você acha que pode tentar minimamente mudar a si mesmo e quem está vivendo à sua volta. E mesmo que não tenha garantia que vai mudar a pessoa à sua volta. Você pode ser, inclusive, zombado com a pessoa à sua volta, na perspectiva quixotesca. Mas, nesse sentido, seria, então, pessimista teórico, mas otimista prático, porque exige um esforço que teria a ver com o que o Merkel está falando, de uma transformação de si mesmo, de uma versão melhor de si mesmo. Eu pensei que numa coisa, desculpa, eu vou viajar um pouco, mas eu pensei quando você estava falando, que todas essas duplas dos quadrinhos, todas essas duplas, Asterix, Obelix, Tintin, Capitão Haddock, né? Todas essas duplas, tem outras também, Obelix, Asterix, Obelix, todas essas duplas, elas são baseadas no Don Quixote nesse sentido até. É um que vai mostrar, olha, né? Tá entendendo? Um mais idealista ou mais pragmático? Mais idealista, outro mais pragmático. Um que vai mostrar, olha, o mundo deve ser mudado, mas talvez seja difícil, né? Sim. Sim. Todas essas duplas são baseadas. Isso. Um que é o mais, assim, pés no chão, e o outro que é mais avoado, por assim dizer, né? E um, de alguma maneira, ajuda o outro a ser uma pessoa melhor, por assim dizer. E até na complexão física, um é sempre gordo, outro magro. É verdade. O gordo e o magro do cinema também, baseado nisso. Né? Essa questão. Sim. Aí, entrando já na questão do humanismo barroco, porque que já são os dois estilos que sucedem a essa alta renascença, no barroco, principalmente no século XVII, né, que é a geração, por exemplo, do Shakespeare, do Cervantes, etc., ou na pintura, por exemplo, do Velázquez, que é inclusive citado, por exemplo, pelo Foucault As Palavras e as Coisas, né, no barroco que a erosão do ideal heróico da sua linguagem, o estilo clássico, avança de forma irreversível. Do ponto de vista da sua episteme visual, episteme é aquele conceito Foucaultiano, né, tipo de uma certa maneira cognitiva, assim, de cada um. Que tem um sentido sociológico também, né? Tipo, isso sucede em vários epistemes ao longo das épocas. É a visão do mundo da época. Isso, tem uma bagagem social a visão do mundo. Sim. Do ponto de vista do episteme visual, a arte maneirista ainda partilha o solo renascentista. Por mais que esmerem sabotar sua lógica interna, ela ainda respira a atmosfera da Renascença. Do desenho antropocêntrico, do espaço colocado sobre a figura, maneirismo e classicismo são inimigos íntimos. Ora, o barroco passará dessa arte do homem antropocêntrica para uma arte do mundo. E a episteme visual do barroco não é, como do bloco Renascença Maneirismo, uma visão háptica e sim óptica. Nem foi à toa que essa visão óptica... Ela não é uma visão háptica e sim óptica. Háptica. Óptica com P, não é óptica. Não, sim, mas é o que? Háptica? Háptica. Háptica.
Ou seja, não é falta que essa visão ótica da arte do mundo encontrou seu ápice no pincel de Velázquez, né, que eu até agora há pouco, que foi o pintor maior dessa época, porque o espaço cósmico da pintura do Barroco, né, ela está para o espaço antropocêntrico e renascença, que era aquelas obras em que o ser humano estava na centralidade, meio que o resto era meramente um cenário para aquele indivíduo, né? A arte do Barroco ela tem uma dimensão mais cósmica e o indivíduo é cada vez menor naquele cenário, né? Então, diminui, portanto, a exaltação humanista para a visão cartesiana, a visão do sóbrio cogito que nivela o homem à extensão do cosmos ou o universo pessoal do pensamento. Então, o chamado classicismo dos 600 não é nenhuma exceção a essa índole geral do Barroco, né? Então, o cartesianismo já é parte desse caldo cultural que já é menos antropocêntrico, né? E a ética experimenta esse mesmo declive dissociador. É aquele exemplo que eu citei agora há pouco, né? Esses livros do Bom Viver, eles têm uma crença humanista de excelência na nobreza intrínseca do homem, mas é mais focado na etiqueta, né? Eles já sabem que a elevação moral é um edifício superposto aos impulsos naturais e o discreto não se exprime, antes se controla, ou seja, aquela questão da disciplina do self, né? Ou seja, o nobre já não é mais um aprimoramento natural e muito mais a negação dele, ou seja, é frequentemente uma máscara, né? Ou seja, aí vem a questão da dissimulação que o Rousseau tanto vai atacar, né? A doutrina de dissimulação do jesuíta Gracian, que é o príncipe dos moralistas professores de maneiras, atrairá a atenção de Nietzsche, né? Ou seja, a teoria da hipocrisia é uma invenção da psicologia do século XVII. Agora sim vamos entrar no título do livro, né? Por que se chama genealogia no título do curso, né? Porque chama genealogia da solidão. Um ponto nós já tratamos, que é essa questão da vulnerabilização das condutas instrumentais ante o impacto da racionalização, né? Que é aquela transformação do homo religioso no homo econômico, né? Ou seja, o empresário, que é o herói da economia política até Schumpeter, é o tipo humano que ocupa essa cena cultural que foi antecedido pelo homo religioso, mas há uma continuidade entre ambos. E aí entra o tema da consciência, interesse e da reivindicação permanente, que é um outro tema bastante interessante. Porque o calvinismo ele estimulou substancialmente... Deixa eu só terminar aqui. Essa moralidade do capitalismo, mas foi a mística do protestantismo liberal que, de uma maneira, com a visão de mundo tradicional do Lutero, subordinou a experiência religiosa a uma estrutura psicológica da consciência e interesse, desprovida de todo o impulso de autoformação ética. Ou seja, de uma participação numa ordem comportamental paradigmática. E a partir da Revolução Industrial, essa estrutura psicológica vai ser acirrada pela ideia de um princípio da reivindicação permanente. Ou seja, a cultura industrial ela cria reivindicações tanto pela natureza da sua economia, da produção ilimitada, né? Ou seja, não tem mais aquela situação malthusiana de uma limitação do crescimento pelos recursos naturais disponíveis, né? A economia industrial consegue fazer essa produção em grande escala, então tende a uma produção limitada. E, portanto, a possibilidade de reivindicação surge, né? A possibilidade de consumismo surge nesse momento, né? Quanto pelo efeito de demonstração que o nível de vida das classes superiores e nações opulentas provoca nas camadas populares e nos países menos ricos, né? Ou seja, a cultura industrial, ela busca no que o Michael chama de demônio do progresso infinito e da expansão sem limites, a força de implantação que os sistemas culturais tradicionais possuíam simplesmente em virtude de que o princípio formativo deles se baseava numa amálgama de situações, direitos e costumes preexistentes. Ou seja, é um novo cenário, não é um cenário mais da tradição, daquela cultura da longa duração no sentido de tradições e hábitos que vão de geração em geração, né? E essa cultura industrial, ela começa a criar choques geracionais, ou seja, com os avanços econômicos e com as novas possibilidades de consumo e de modificações incessantes do estilo de vida, surge uma expansão sem limites que torna a moralidade tradicional cada vez mais incapaz de orientar o ser humano nesse novo mundo, né? Ou seja, gera uma situação que muitos sociólogos do século XIX começam a tratar, o Marx trata disso, o Simmel, o Weber vai tratar de alguma maneira, o Durkheim trata com conceitos como, por exemplo, o conceito de anomia, ou, por exemplo, o conceito de massificação, ou que o Tocqueville trata no tema do individualismo. A sociologia do século XIX já começa a perceber que existe um novo mundo que não tem mais, para usar os termos do Durkheim, aquela solidariedade mecânica, e começa a surgir um outro tipo de solidariedade em que os vínculos sociais se tornam cada vez mais fluidos, a própria mudança do rural para o urbano já torna mais difícil o indivíduo se pautar por aquilo que seus pais, seus antepassados lhe informavam, né? Ou seja, começa a ter uma mudança radical a cada geração em prazos cada vez mais curtos. Às vezes, dentro de... para pensar em exemplos mais contemporâneos, né? Ou seja, de que
a diferença de valores de uma geração de 20 anos para outra é abissal, né? A própria ideia de adolescência é um evento relativamente recente, né? Antes se pensava simplesmente a transição do criança para adulto, mas a partir da década de 50 no Ocidente, isso, de alguma maneira, em outras culturas que foram influenciadas pelo Ocidente também acaba aparecendo, a ideia de que existiria uma etapa da vida que já não é mais criança, mas que também não está Intermediário. que não está mais no mundo adulto e que mas ainda assim ela tem direito de reivindicar algo contra os adultos, que ela já tem um choque geracional em relação aos adultos, é uma coisa bem recente, essa ideia de adolescência, que tem muito a ver com o próprio Maio de 68, né, que é um tema que a gente vai tratar mais adiante. A minha irmã, que é mais empresa, só um comentáriozinho, só que prova isso. A minha irmã, que tem uma formação mais empresarial, ela é executiva de uma empresa de farmacêutica, ela tem muita dificuldade de lidar, ela é a que tem mais dificuldade de lidar com a adolescência da filha. Porque ela não consegue compreender certas coisas, não adianta, não consegue. Porque ela tem aquela visão empresarial de que é exatamente isso. Uma visão que não existe. Ou é criança ou é adulto. Não é jovem, entendeu? Não entra na cabeça a questão do jovem. Mesmo ela tendo sido jovem, não entra na cabeça dela a questão da juventude como uma fase intermediária entre a adolescência, entre a infância. Sim. Mas acho que um ponto interessante que o Michael trata sobre a discussão dessa modificação cultural é que esse indivíduo moderno, que ele liberta da tradição comunitária, e com isso ele também perde um potencial de formação de ideal formativo, porque justamente essa vivência comunitária da caridade permitia que de alguma maneira ele criasse algum tipo de uma moralidade mais substantiva. Esse indivíduo liberto não vai ser um individualismo positivo, Melchior. E aí que, para mim, é um dos pontos centrais da obra, assim, que mostra que é uma obra de perspectiva pessimista. Porque isso vai gerar o que ele chama de genealogia da solidão. E aí vale a pena citar no próprio livro, na página 155, que é essa passagem. Deixa eu deixar para vocês. Nós começamos em 154. 154. O desdobramento da personalidade moderna. Deixa eu ver se eu fazer melhor. O desdobramento da personalidade moderna do antropos liberto da tradição comunitária corresponde a uma genealogia da solidão. Nela é possível discernir ao menos 3 grandes gerações. A primeira é aquela da soberba puritana. A segunda, a da subjetivação da religiosidade, que é o chamado protestantismo liberal, né? A religiosidade pensada simplesmente como um indivíduo conseguir se adequar mais ou menos assim ao que ele almeja enquanto sucesso, tem uma vivência mais ou menos assim, suficiente com seus pares, não tem uma noção de comunidade tão forte, né? Simplesmente a comunidade, sei lá, da sua célula religiosa, né? E a religiosidade pensado mais como uma coisa para gerar bem-estar do que para gerar um desafio quase essencial para a pessoa, ou seja, não tem mais aquela noção, por exemplo, da religião como aquilo que coloca, um desafio do que o indivíduo precisa se aprimorar. A religião que se adequa ao que o indivíduo quer alcançar com a sua própria vida, né? E a teologia da prosperidade seria um exemplo contemporâneo disso, né? E a terceira etapa, que já é a etapa mais do século XX disso, é o sujeito passivo do consumo autoritário, ou seja, a ideia de consumo de massa. Aí ele explica melhor cada uma delas. A soberba puritana, ou supébia, para usar o termo latino, foi o prelúdio da insolarização do homem ocidental, esse homem-ilha, né? Convertido em gnóstico, um termo mundano, que é o termo que a gente tratou, que é desembaraçado do ideal da caridade e da solidariedade tradicionais. A sua substância sociológica constitui a transformação do calvinismo dado por Weber, e seu significado teológico é a ressurreição da atitude gnóstica que descrevemos recorrendo a Bultmann e Wegelin. Segunda etapa, né? A subjetivização da religiosidade foi obra do protestantismo liberal e é a sola fide subjetiva desprendida de todo objeto transcendente, ou seja, uma religião imanente, né? Uma religião que é homóloga a essa consciência e interesse. E, finalmente, a terceira etapa, que é a do homem da massa, é um indivíduo abstrato e impessoal do sistema secundário, que é o parceiro alienado de jogos sociais racionalizados. No atual estágio da cultura urbano-industrial, é o consumidor compulsivo da sociedade sem pai, psicanalizada por Michelet. Autossuficiência agressiva, que é o legado da soberba puritana.
hedonismo calculista, que é o legado do protestantismo liberal, e insegurança competitiva, que é o legado desse homem massificado. Eis a série de dominantes psicológicos das 3 idades da solidão moderna. Então, ele já está começando a chegar no ápice do argumento dele, nessa parte. Portanto, o apogeu da solidariedade na sociedade de massa não coincide com a vitória do individualismo. Ou seja, esse indivíduo libertado das tradições comunitárias, esse indivíduo cada vez mais autossuficiente, ele não é um indivíduo mais substantivamente forte. Na verdade, ele é cada vez mais fraco. O Meckel fala que essa vitória não é do individualismo, e sim da maré invasora dos conformismos de todo gênero, da coletivização negativa. E aí vem uma frase crucial para o livro. O homem ilha do mundo moderno não é um indivíduo valorizado e nem autovalorizado. E, portanto, o Saudades do Carnaval evoca uma visão crítica e até mesmo decadentista da cultura moderna, porque essa crise é simultaneamente uma crônica do isolamento do indivíduo, que é desprovido desses valores genuinamente comunitários, e aí o segundo elemento, que é o que justifica o título do livro, que é o tema das Saudades do Carnaval, que é essa história do banimento dos ritos de desforra e compensação da individualidade reprimida. Aí ele explica, né, Genealogia da Solidão e o Saudades do Carnaval. Agora a gente vai discutir por que se chama Saudades do Carnaval, que é uma discussão que começa na página 185, mas eu vou tentar pegar já direto o principal dela, que ele vai explicar os ritos carnavalescos, muito a partir do Bakhtin, e pensar a relação entre cristianismo e carnaval. Ele começa com uma pergunta: por que a depreciação anti-elitista do ego, esse igualitarismo da culpa, essa ontologia anti-individualista do cristianismo, ela permaneceu, enquanto uma matriz de uma moral ressentida no sentido nietzschiano, no sentido do Scheller também, ou seja, que aquilo que o Nietzsche, por exemplo, aponta os 10 ascéticos como meio que uma visão que rejeita a grandeza, que rejeita o heroísmo, que rejeita o indivíduo fáustico em prol de uma visão do indivíduo mais modesto, piedoso, vamos falar, é aquela visão depreciativa que o Nietzsche tem em relação à moralidade cristã, né? Que seria que no fundo toda aquela suposta humildade esconderia um profundo ressentimento, né? Uma profunda inveja, por exemplo, dos fortes, né? Então o Meckel se pergunta por que mesmo tendo esse potencial de ressentimento, o cristianismo só teve isso como potencial por tanto tempo? Por que demorou até mais no século XVII e XVIII para isso vir à tona, através do puritanismo? Por que a experiência cristã da desimportância do indivíduo não assumiu a forma virulenta do ressentimento moderno? E aí, para ele, a resposta se encontra pelo fato de que aquilo estava ainda misturado com outro elemento cultural. Aquilo não tinha assumido a sua forma pura, por assim dizer, né? E a resposta é justamente porque no mundo medieval e até o início do mundo moderno, havia a festa popular de inspiração carnavalesca, que, inclusive, na Idade Média, chegava a durar 3 meses. Né? As Saturnálias chegavam a durar 3 meses o carnaval, porque tinha a ver com aquele período de colheita e tudo mais. Então, era uma parte fundamental do calendário das pessoas, da própria vivência delas. Era um momento em que havia uma subversão dos papéis sociais. Né? Os reis se vestiam de plebeus, os plebeus se vestiam de reis. Era um carnaval mesmo, como é até hoje. Né? Sim. Era um período em que as regras sociais eram afrouxadas, que é uma coisa que existe hoje em dia, só que... Da inversão, né? Sim, também. Da inversão dos papéis sociais, uma contestação, um momento em que se bagunçava muito daquilo que era considerado a moralidade tradicional, né? E que estava tudo bem. Durante aquele período do carnaval era permitido aquela subversão. Essa inversão é aceita. Né? Era aceita. É assim até hoje. Não era um momento que haveria aquilo não geraria uma crise social. Era um momento que era permitido, por assim dizer, chegou a ser 3 meses durando, mas agora 1 ou 2 semanas, que você permitia essa inversão dos papéis sociais. Você permitia uma contestação dentro da própria cultura daquilo que eram os seus aspectos mais problemáticos, né? Você quer falar uma coisa? Que depois de 79, o antropólogo Roberto da Mata vai trabalhar em carnaval, malandros e heróis. Sim, o Meckel, então, vejam bem, em 72 já está tratando essa temática, que vai ganhar mais popularidade no debate com o Roberto da Mata, né? Tanto que o próprio Meckel, quando nos anos 80 ele já está numa perspectiva mais liberal, progressista, otimista, ele renega algumas posições deles nos anos 70 que seriam mais próximas desse pessimismo cultural, dessa nostalgia em relação ao que se perdeu na cultura ocidental. Ele meio que vai renegar a temática do carnavalismo, né? Ele vai até meio que criticar o Roberto da Mata e me dizer que é meio que culpa minha que esse debate começou a aparecer, mas... Enfim, mas ele vai dizer isso? Ele vai criticar o Roberto da Mata e vai meio que renegar um pouco a temática do carnavalismo, que ele apontou no Saudades do Carnaval. Pode falar.
É um erro dizer que essa inspiração carnavalesca seria uma inspiração pagã ou são próximas? Tem tudo a ver. Por conta dessa síntese na Idade Média entre o mundo católico e o mundo pagão das aldeias? É exatamente o elemento pagão que permite o carnavalesco, porque isso existia na cultura greco-romana e o cristianismo conseguiu, de alguma maneira, se coexistir com isso, né? Pelo menos o cristianismo católico medieval, até meados do século XVII e XVIII, esse elemento carnavalesco ainda era parte forte da cultura ocidental. Pensa, por exemplo, assim, os países latinos, né? Isso ainda hoje em dia é mais presente, mas os países protestantes, esse elemento do carnaval é tão forte. Tanto que, ironicamente, o que o carnaval para os anglo-saxões, principalmente para os americanos, é o Halloween, que é a festa dos mortos para eles, né? O carnaval não é tão forte na cultura anglo-saxã. Ele é mais forte nas culturas latinas, né? O grande feriado deles, assim, que é esse momento de diversão de papéis, é o Halloween. Só para pensar. O momento de subversão, que é aquele que tem mais desestabilização dos papéis sociais, que há mais contestação nas próprias fantasias, é o Halloween para eles. Você pensa no cinema, um cineasta carnavalesco seria o Fellini na Itália, um cineasta anticarnavalesco seria o Bergman na Suécia, né? Bergman é anticarnavalesco total, por mais que ele acredite no amor e tudo, ele nunca vai aceitar que um personagem, né, seja, sei lá, como no Fellini, uma mulher gorda, da qual você vai rir, né, e vai achar graça, não. Bergman não vai aceitar isso de maneira alguma, né? Acho que todo esse elemento do carnavalesco está ligado ao cristianismo, né? Porque a gente fala muito de carnaval, uma festa pagã, e assim, mas termina na quarta-feira de cinzas, né? Tipo, existe um motivo muito claro. É como se estivesse não oficialmente no calendário católico, assim. Exatamente. Só que é óbvio que a igreja não vai botar aqui, não. Agora é hora de zoar. Mas assim, os católicos mesmo, antes da quaresma, depois isso se perdeu, né? Uhum. Mas está muito bem incluso, né? Isso. Então, bom ponto para pelo Victor, assim, o próprio calendário litúrgico católico permitia a existência do carnaval. Era aceito culturalmente como um resquício pagão, mas não era exatamente resquício, era realmente misturado as duas coisas, né? Então, voltando para o argumento do Melchior, né? Até o século XVII, o universo religioso do Ocidente obedeceu a um regime de alternância. De um lado, reinava a forma sublimada de religiosidade, e do outro lado, uma forma subversiva, mas autorizada e institucionalizada de celebração. Na festa orgiástica, saturnais, carnaval, a sociedade vivia o reconhecimento da sua própria contestação. E essa longa alternância de sublimação ética e válvula orgiástica, com que o cristianismo antigo temperou a adulteração do princípio da caridade em penoso acatamento de dominações repressivas, permitiu que a sese cristã transcendesse o ressentimento. Ou seja, o carnaval permitia que aqueles aspectos mais repressivos da cultura cristã, né, por exemplo, o sentimento de culpa, aguentar uma vida dolorosa, principalmente para quem era de uma classe social mais baixa, você, de uma maneira, o carnaval permitia que todos os aspectos mais negativos e opressores daquela cultura fossem afrouxados por um certo período de tempo, né? E isso mantinha aquela cultura saudável e estável, né? Agora, quando você tira esse elemento, que era um problema, que é o que ele vai tocar mais adiante, né? Que o tremendo elitismo ético do cristianismo, ou seja, esse árduo requisito da salvação pelo viver em angústia, se combinava com uma sabedoria arcaica, pagã. Ou seja, ele escreve em seu desempenho a denúncia de sua própria repressividade e, portanto, o alívio periódico de suas cargas. Como a gente no horário, então acho que só para sintetizar, e a gente deixa para falar do epílogo na aula que vem, porque realmente, assim, não faltou muita coisa do livro para falar, assim. Então a próxima aula vai ser talvez mais livre, assim, não vai ser tão focada no texto, mas a última aula vai ser dia 29, né, que não vai ter 22 quase feriado. Então, só para sintetizar, o que o Melchior toca, então, como genealogia da solidão e como saudades do carnaval, são dois processos culturais que, de alguma maneira, representam essa crise da cultura moderna, né? De um lado, essa coletivização negativa, ou seja, o indivíduo que, pelas próprias circunstâncias religiosas e econômicas, ele se torna cada vez menos preso à comunidade, mas essa libertação dele não preenche algo no lugar, ele se torna um indivíduo, como fala, que, de alguma maneira,
é massificado, ou seja, ele é parte de uma sociedade de consumo de massa, ele tem uma perspectiva ética atrofiada, porque é só focado no seu interesse pessoal, mas não tem uma dimensão mais ampla na qual ele pode se modelar a si mesmo. Né? Porque isso é importante. Para ter um ideal formativo, para ter uma ideia, você precisa ter um ideal transcendente mais amplo, assim, que você tenha algo que você possa almejar ser maior do que si mesmo. Né? Se você corta essa transcendência, você, de alguma maneira, não tem um modelo, um role model, para citar, que seja tão consistente que você possa avançar tanto. Né? E essa é uma característica, esse é o lado da genealogia da solidão, o indivíduo que ele não tem uma comunidade, um ideal formativo mais substancial para se preencher. E do outro, as saudades do carnaval, seria esse elemento nostálgico que o Maker aponta, de uma sociedade que, pelo menos até o século XVII, reconhecia essa contestação em si mesma, criava um espaço, literalmente, no seu próprio calendário, para que os aspectos mais repressivos, opressivos dela, pudessem ser contestados livremente e ela conseguisse voltar a funcionar depois disso. Né? Ou seja, o elemento do ressentimento não perseverava justamente porque havia um espaço cultural institucionalizado para que essa cultura denunciasse seus próprios excessos, por assim dizer. E o puritanismo, ao cortar esse elemento carnavalesco, gera um problema porque você não tem mais onde canalizar essa válvula orgiástica, por exemplo, essa válvula de contestação, né? Essa válvula que veio da cultura pagã, da cultura contestar a si mesma. Né? E é esse o cenário que a gente coloca, então, esses dois elementos, né? Os saudades do carnaval e a genealogia da solidão, como o cenário que o Maker pinta para a crise da cultura moderna. E na última aula, dia 29, nós vamos discutir como isso vai chegar mais próximo do mundo contemporâneo e o caso brasileiro, que é o momento que é meio que o plot twist do livro, né? Que o Brasil é meio que uma exceção nesse cenário. Mas a gente vai discutir na aula que vem por que o Brasil é uma exceção nesse cenário, quais são os aspectos da nossa formação cultural que permitiram que nós não seguíssemos necessariamente esse mesmo caminho, mas também os riscos de que, eventualmente, a gente acabe voltando para esse caminho, né? Por influências contemporâneas que sejam mais próximas desses elementos mais puritanos, ou de outras influências, né? Por exemplo, até a gente falou do neopentecostalismo, que nos colocariam numa rota também anticarnavalesca. Mas isso é tema para dia 29. É isso. Boa noite, pessoal.